Amém. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém. Podem sentar. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que é esse testifica? Esse testifica é um tipo de voz do Espírito Santo. Amém. Lá nos profetas nós vamos ouvi-los, vamos vê-los escrevendo, dizendo: veio a mim a palavra do Senhor. O que é essa expressão deles? Veio a mim a voz do Senhor. Eles ouviram Deus. Como? Como que se ouve Deus? Se ouve Deus por sonhos, se ouve Deus por visão, tudo isso são tipos de revelação, e é o que nós precisamos. Revelação. Não adianta ter uma Bíblia na mão. Não adianta ter uma Bíblia na mão. Com toda certeza, eu aposto a minha vida, não adianta ter uma Bíblia na mão. Aliás, tendo Bíblia na mão, existe uma ignorância tremenda, que as pessoas abrem a Bíblia lá no Salmo 91 e deixam a Bíblia estragando aberta dentro de casa. Aquilo ali é tremenda ignorância, demonstra mesmo, não vou nem dizer fanatismo, demonstra a idolatria que está no coração dos seres humanos. Aquilo não funciona para nada. A Bíblia não funciona como livro, ela funciona como revelação de Deus. Livro, se você pegar, você começa aí a rasgar, joga a página para tudo que é lado. Não tem problema nenhum. Joga no fogo, ela queima, joga na água, ela molha. Mas como revelação, não. Como revelação é o que Paulo diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E Paulo diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra não é manejar bem o livro. Eu abro em Gênesis rapidinho, e daí? Manejar o livro é uma coisa, manejar a palavra é outra, bem diferente. Só maneja bem a palavra quem tem a revelação da mesma, senão vai manejar para a própria condenação e para a destruição de outras vidas também. É o que nós vemos por aí, vários templos babilônicos intitulados evangélicos. Mas a Escritura nos mostra que Deus falou muito no tempo de Daniel, com sonhos, com visões. Ele chamava as visões da noite, porque eram sonhos. Deus falou no tempo de José, com muitos sonhos. O que tudo isso se chama? Isso se chama revelação de Deus, e é o que nós precisamos. E como eu dizia, Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Se Jesus veio num tempo em que ele diz ide e pregai, nós podemos enxergar um pouco mais na frente e vermos uma grande glória que aconteceu na história da humanidade, que foi a criação das gráficas. Isso foi uma coisa maravilhosa. Não tem como dizer o preço glorioso disso para nós que queremos pregar o Evangelho e levar o conhecimento de Deus a todas as nações. Mas, em nenhum momento, a Escritura ou a revelação do Espírito Santo se limita a mandar que a igreja simplesmente distribua exemplares bíblicos por todo o mundo. Não. Nós conhecemos espíritas de Bíblia na mão, conhecemos católicos de Bíblia na mão. Então você vê que não basta ter a Bíblia, tem que ter a revelação, essa voz do Espírito Santo. Ele testifica, ele fala poderosamente. E só existe um lugar
para você aprender a ouvir a voz desse Deus. É quietinho lá em Mateus 6,6, como Jesus ensinou. Ali é que mostra realmente o pulmão da sua vida espiritual. Pulmão ou coração ou o órgão mais importante que a ciência diga que tem no corpo. Todos para mim são importantes, porque viver sem qualquer um deles é um caso sério. Mas, como se costuma dizer na gíria médica, né? É o pulmão. Então, a sua vida de oração é o pulmão da sua vida espiritual. É ali, irmão, que você vai aprender a ouvir Deus. E muitos dos que estão aqui já ouviram Deus, mas não discerniram que era Deus falando. Amém? Claro que era. Quantos já sentiram aquela vontade? Eu tenho uma vontade de fazer isso, mas não faz. Deixa a vontade de lado. Aí depois Deus levanta um profeta e fala assim: a tua vontade é a voz do Espírito Santo de Deus falando contigo. Quantos já não viveram isso? Né? Até muitas vezes, irmãos de igrejas tradicionais sentiram aquela vontade de ir para a renovação. Que vontade é essa? É o projeto de Deus que todo tradicional se torne um pentecostal. Mas eles não deram ouvidos, por quê? Não, porque o meu pai é dessa igreja, o meu irmão é dessa igreja, a minha mãe é dessa igreja, minha irmãzinha é dessa igreja, eu tenho responsabilidade na igreja, eu tenho ministério tal. Pensam que tem ministério. Não existe ministério em igreja tradicional. Não existe. Depois que Deus trouxe o mover da igreja renovada, Deus deixou de contar terminantemente com a igreja tradicional. Não existe mover do Espírito Santo dentro de igreja tradicional. Ou vem para o fogo, ou esquece o evangelho. A revelação é o que nós precisamos. Por exemplo, um pregador. O camarada é pregador. Não adianta ele ler um texto bíblico, achar bonito, ver vários pontos interessantes ali, que ele, como um bom exegeta, um homem instruído, com boa interpretação de texto, ele enxergue vários pontos. Não adianta, se ele é pregador, ele se prender a um literal, se deter a uma interpretação de texto, dentro de um contexto de um idioma, e querer falar disso. Isso não é pregação. Do espírito não, mas dos homens sim. Pregação humana, isso é. Agora, a pregação trazida pelo Espírito Santo, ela é e tem que ser uma revelação. É um ensino que vai entrar no teu espírito e vai grudar lá, vai se alojar lá. E é um ensino que vai falar contigo todos os anos da sua vida sobre essa terra. É por quê? Porque o Espírito que nós temos, ele é o depósito do Espírito Santo para guardar as boas palavras do Senhor Jesus. Que palavras são essas? As palavras reveladas. Como um pregador, meu irmão, você nunca poderá escolher o que falar. É o erro que as pessoas estão cometendo por aí. Não, fulano está ali naquela situação A, B, C ou D. Eu vou dar uma palavra boa para ele, eu vou dar uma palavra mansa para ele, eu vou levar uma palavra de conforto para ele. Você errou, você se equivocou, você está fora do projeto de Deus. Se tem alguém precisando de uma palavra, ele não está precisando nem da tua nem da minha palavra. Amém? Não é a minha nem a tua palavra que transforma a vida de ninguém. Ele está precisando da palavra revelada que vem do Senhor Jesus, que vem do Espírito Santo. Então, se eu quero dar uma palavra para alguém, eu me tranco no meu quarto e digo: Deus, que palavra o Senhor tem para que eu dê? Ele vai revelar a palavra que Ele quer dar. Aquela frase que Ele formular e me revelar, esta é a frase que vai fazer diferença na vida daqueles que são alvos dele. Isto é revelação. Mas eu posso pegar um texto bíblico muito bonito e chegar perto de uma pessoa e citar para ela.
Por exemplo, Provérbios 4,18 é muito lindo. A vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando até ser dia perfeito, mais e mais. Que palavra linda! Eu vou sair por aí citando isso. Não, meu irmão. Sem a unção, isto não é palavra de Deus. Sem a revelação, isto é apenas um provérbio. Sem um alvo para que esta palavra efetue os seus desígnios, ela não é uma palavra viva e eficaz. Nós precisamos de revelação e nós não podemos escolher o que falar. É a marca registrada do nosso ministério e da nossa pregação. É não escolher o que falar, mas falar aquilo que Deus nos manda falar. Lembra de Jeremias? Aonde eu te enviar, tu vai. O que eu te mandar, tu dirás. É assim que funciona. E somente assim. Isto é revelação. Aonde eu vou? Você vai aonde eu te revelar que você tem que ir. O que eu vou dizer? Você vai dizer aquilo que eu te revelar que tem que ser dito. Nunca Jeremias pôde sair pela cidade falando aquilo que ele achava que tinha que ser dito. Aliás, tem alguns historiadores que fazem o filme de Jeremias, em que ele vai seguindo o curso da sua vida, e exatamente no dia em que ele estava lá para oferecer sacrifícios diante do templo, vem a voz do Senhor a ele, e ele é obrigado a largar o sacrifício no meio, e se levanta diante do templo e começa a profetizar. E foi ali discriminado. O anjo aparece segundo o historiador, fala com ele, dá visões a ele, etc. E ele é obrigado a seguir um conceito que ele mesmo nunca jamais imaginaria. Você quer o chamado de Deus na sua vida? Você quer a revelação de Deus na sua vida? É claro que todos nós diremos amém, mas eu tenho que ter consciência que esta revelação pode contrariar os meus próprios princípios. Em Isaías capítulo 7, diz assim, a profecia contra Israel, ou melhor dizendo, Jeremias capítulo 7, a profecia diante do templo. Isaías é outro contexto que nós veremos. E Jeremias chega diante do templo e ele entrega as palavras mais duras. Ele diz, furtais, roubais, cometeis adultério, praticais abominações, e depois vindes e vos colocais diante desta casa, dizendo o templo do Senhor, o Senhor está conosco, o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nosso fortaleza. Conversa fiada, Deus não está com vocês. O Senhor está dizendo, emendai os vossos caminhos, fazei justiça, praticai o que é justo, o que é reto, apartai-vos da iniquidade. Eu sempre me pergunto, Jeremias queria dizer isso? E eu mesmo me respondo, não, Jeremias não queria dizer isso. Talvez por isso seja a desculpa dele. Quando Deus começa a mover na vida dele e ele sente o que ele teria que pregar, aí ele começa com desculpa. Não, Senhor Jeová, eu sou uma criança, eu não sei falar. E pelo texto a gente vê que ele não é tão criança. E aliás, Deus não se manifesta para criança. Nunca na história da humanidade Deus levantou criança no meio de Israel para sair profetizando por lá. Nem Jesus não fez isso. Saiu pregando, profetizando no meio da cidade quando era criança. Então, meu irmão, veio a mim a palavra do Senhor. É o que nós queremos, amém? Nós queremos que venha a nós a palavra do Senhor. A palavra de Jeremias foi aceita? Não. Mas se cumpriu? Sim, isto é o que nos interessa. Vão aceitar a sua palavra? Sim ou não, não faz diferença, que com Ezequiel, o Senhor diz, quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve um profeta no meio deles. Nós queremos buscar a revelação. No começo da minha caminhada, existia aquela história, eu comecei numa igreja tradicional,
e se ouvia tantas coisas das igrejas renovadas e pentecostais, coisas boas, e eu dizia para as pessoas: olha, se eu tiver que vestir uma camisa de manga comprida, se essa for a verdade para servir a Deus, eu vou vestir, porque eu quero a verdade. É o que você quer, irmão? Eu estava me fundamentando na tremenda ignorância, porque Deus não opera na vida de ninguém por causa de uma camisa com um pedaço de tecido um pouquinho maior. Deus não tem anjo alfaiate, que nem os hipócritas estão dizendo por aí: irmão, fui arrebatado no céu e vi o anjo medindo o cabelo das irmãs. Irmão, fui na outra porta e vi o anjo medindo a saia e o vestido das irmãs. Não, aqui não tem essa hipocrisia, essa ignorância. Mas eu também, no meu tempo de ignorância, eu achava que se essa fosse a verdade, se para servir a Deus fosse necessário isso, eu ia me render a isso, porque o que eu queria era a verdade. E quando nós queremos a verdade, existe uma estrada com vários preços a serem pagos. Veio a minha palavra do Senhor dizendo o quê? Aí que a situação começa a ficar estreita, irmão. A palavra do Senhor veio a Jeremias, e ele só conquistou um amigo. Toda a nação o rejeitou, toda a nação o reprovou. Ele foi diante de rei para apontar situações na cara do rei. Ele foi diante de falsos profetas e teve briga com eles, teve intriga, teve discussão, foi agredido por falsos profetas. Por quê? Porque veio a ele a palavra do Senhor. Você quer ouvir Deus? Ouvir Deus pode te custar ser expulso da tua casa, irmão. Você entende por que a seara é grande e poucos são os obreiros? Ouvir Deus pode custar o teu casamento, irmão. Uma pessoa, não vou citar a igreja que é próxima da gente, uma grande igreja próxima da gente, muito bem conhecida. Uma irmã nos ligou e dizia: olha, eu vi a mensagem na internet, Deus já tinha falado comigo sobre isso aí. E ela mostrou, falou para mim o que Deus tinha falado com ela. E eu falei: tremendo, coisa gloriosa. Deus está mesmo procurando pessoas, Ele está se revelando nessa terra. E aquela irmã falou assim: mas eu não posso ir adiante, Deus me revelou isso. Eu falei: verdadeiramente Deus te revelou. O Espírito Santo na hora testificou. E ela disse: mas eu não posso ir adiante, porque o meu marido diz que eu estou ficando fanática quando eu falo que a igreja precisa ser restaurada. Sabe o que é que nós temos que falar? A verdade. Decide, irmã, você vai ficar casada ou vai seguir Jesus Cristo? Veio a mim a palavra do Senhor. Você quer a palavra do Senhor? É o que nós queremos, e pouco me importa quantos vão se escandalizar. Eu prefiro ver um mundo de solteiros do que saber que o inferno está lotado. É assim que você pensa? Porque veio a nós a palavra do Senhor. É melhor perder um casamento do que perder um ministério, perder a salvação, se desviar e ficar sofrendo nessa vida que nem peteca. O que adianta ter um casamento e não poder servir Jesus Cristo? O meu conselho é: larga o teu casamento, mas não abre mão de Jesus Cristo. Ele que morreu por você. Esta é a minha visão terminante, irmão. Eu não abro mão de Jesus, sou apaixonado por Ele, custe o que custar. Mas foi a ela a palavra do Senhor. Eu não sei que decisão ela tomou, se escandalizou, ou pouco me importa também. O que me importa é que quando eu deito a cabeça no travesseiro, o Espírito Santo diz assim: esse mais um dia esse dia que se passou, você mais uma vez foi aprovado. Aí, meu irmão, acabou, ganhei o dia, vamos esperar o próximo. Em Isaías capítulo 1, voltando aí, Isaías capítulo 1, do verso 2 ao 5, diz: ouve, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão
revoltados contra mim. Olha só que coisa. Eu pergunto, será que um pregador, será que um servo de Deus, ele pode escolher palavras boas ou más? Ele pode escolher o que vai falar? Será que Isaías, um judeu, estava querendo declarar isso diante do povo, diante dos reis e dos sacerdotes? Eles estão revoltados contra mim, a nação de Israel, toda bem em paz, toda calminha, tudo em paz, tudo tranquilo, plantando e colhendo, tudo às mil maravilhas, todos eles dizendo, Deus está conosco, Deus está conosco. Daqui a pouco vem Isaías dizendo o contrário do que eles estão vivendo. Eles estão vivendo bem. Isaías vem e diz assim, eu criei filhos, eles estão revoltados contra mim. Eu te pergunto, Isaías queria falar isso para aquele povo? Não, ele não queria falar isso. Não era vontade dele falar isso. Mas você é servo de Deus? Obedece. Fale e não te cales. E aí ele diz, o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende nada. Ou seja, os animais estão sendo mais inteligentes do que vocês, judeus. Irmãos compatriotas, eu te pergunto, Isaías queria dizer isso para aquele povo? A menina dos olhos de Deus? Não, ele não queria dizer isso. E eu não hesito em pensar que foram homens que temeram. E se não me falha a memória, sobre o próprio Isaías, diz a tradição judaica, o que fizeram com ele? Cerraram o homem no meio. A verdade tem um preço. Tem um preço. Deus que decide cada um que vai pagar o preço que seja, mas que esta verdade tem um preço, isto tem. Jesus Cristo veio nos trazer a verdade, amém? Veio nos libertar da potestade do ar, amém? Veio nos dar poder sobre principados, potestades, poder sobre as enfermidades. Ele veio fazer da nossa vida uma glória, mas ele pagou um preço, amém? Ele foi levantado na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, o preço ele pagou para nos resgatar das mãos do diabo e nos dar autoridade sobre principados e sobre potestades. Mas veio a mim a palavra do Senhor. E olha o que Isaías vai continuar dizendo, no 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Que palavras terríveis. Como é que um homem sai pela cidade dizendo isso? Um judeu, mas ele mesmo depois vai dizer, quando ele conta o seu chamado, no capítulo 6, se não me falha a memória, ele diz, ai Senhor Deus, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Como é que ele ia ter prazer em entregar uma mensagem dessa? Ele não ia ter prazer, meu irmão. Ele não teve nenhum prazer em dizer isso. Ele podia se calar? Podia, mesmo que morresse, mesmo que Deus matasse ele poderia se calar. Agora, como servos, nós nunca podemos nos calar. Se é que queremos obedecer a Deus, não importa o preço, não importa o sacrifício, não importa, irmão, quanta camisa você vai suar, quanto sapato você vai gastar, não importa as dores que você vai sentir, não importa. Paulo diz, quer seja pela morte, quer seja pela vida, o importante é que Cristo Jesus seja glorificado. Isso é que interessa. Quando vier a palavra de Deus a você, meu irmão, é o grande dia da sua decisão. Muitos, ainda essa palavra não veio para fazer divisão. Quando a palavra veio a Isaías, acabou-se. Ele tinha que decidir agora, se ele ia ser o que Deus queria, ou ia querer continuar sendo o que ele vinha sendo, apenas um judeu caminhando no meio da cidade.
Quando veio a palavra de Deus a João Batista, ele que ia decidir se ele queria continuar na sombra e água fresca da sinagoga como filho de sacerdote, ou se ele iria para o deserto comer gafanhoto e mel silvestre e depois ouvir de Jesus que dos nascidos de mulher não existia ninguém maior do que ele. Ele que decidia. Quando vier a palavra de Deus até você, você que vai decidir, meu irmão. Se você vai abrir a sua boca e falar o que Deus quer, direcionar os seus pés para onde Deus quer, ou se você vai querer continuar levando a sua vida. Quantas pessoas estão hoje dentro das igrejas, certinhas diante de Deus, ainda mais essas igrejas que anotam dízimo, né? Falta pouco anotar a frequência das pessoas. Envelope com dízimo. Aliás, deixa eu dizer um parêntese, porque normalmente o que a gente prega aqui atravessa as fronteiras. Às vezes eu digo coisas aqui, irmão, presta atenção, que não tem nada a ver com nós aqui, com nenhum da gente aqui. Mas Deus me manda falar só para ficar gravado em CDs e depois Ele pegar a gente lá do outro lado da fronteira. Tem coisa que não tem nada a ver conosco aqui, absolutamente nada a ver. Mas devido a esta obra que Deus tem feito, tem coisas que eu falo aqui já pensando em gente lá fora. Porque Deus tem feito os nossos CDs serem ouvidos por milhares de pessoas. Existem aí uns congressos e uns pregadores que eles são os verdadeiros palhaços. E eles começam a dizer coisas como que Deus falando e Deus não está nem aí. Quem quer essa bênção? Diz amém. Ora, quem não quer? Aí todo mundo, amém, né? Aí sai naqueles slides deles como que todo mundo está feliz, como que ele é um grande pregador e um avivalista. Agora, bate o pé direito, aí o povo que nem um palhaço bate o pezinho direito. Levanta a mão esquerda, aí o povo que nem palhaço levanta a mão esquerda. Aí eles dizem, olha lá, culto avivado, tá vendo? O povo todo, quem não sei o que dá glória a Deus. Isso é uma palhaçada que esses pregadores fazem por aí. Eles não receberam a revelação. Evangelho não é levantar a mão nem bater pé. Evangelho é conversão aos princípios de Jesus Cristo. É você vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho e apostar a vida nisso. Isto é evangelho. Não é levantar a mão, não é escrever pedido no papel. Tem uns congressos aí que não passam de palhaçada. E é por isso que eu tenho clamado a Deus, Senhor, me joga lá dentro, que eles vão ver o que é um pregador. Eles vão ver, eu quero ver eles se encolherem na cadeira, porque eles sempre ficam presentes. Eu quero ver eles se encolherem na cadeira quando eu deixar o povo de lado e virar para eles. Quero ver aonde que eles vão esconder a cara. Então, meu irmão, quando a palavra do Senhor vier até você, abre a boca, fales e não te cales. Ele é quem coloca a palavra na sua boca e diz assim, olha, quando vos perseguirem, injuriarem, quando vos maldizerem, olha, quando vos apresentarem perante os reis, perante o sinédrio, perante os governadores, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora o Espírito do vosso Pai ministrará nos vossos lábios. Veio a mim a palavra do Senhor para falar diante de quem? Dos governadores, do sinédrio, dos sacerdotes, dos líderes. Veio a mim a palavra do Senhor. Você vê que Ezequiel, capítulo 5, também veio a ele a palavra do Senhor. E o que eu sempre questiono, dia a dia, eu penso, esses homens não queriam falar isso. Ezequiel 5:5. Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém. Pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal mais do que as nações e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem
procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós? Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, estou contra ti, executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Que expressões mais terríveis! E para quem está sendo dito isso? Para o povo de Deus. É para o povo de Deus que essas coisas estão sendo ditas. Será que esses homens sentiram um grande prazer, grande alegria, ainda mais sabendo que eles realmente tinham recebido do Senhor e que os males e as desgraças que Deus está falando viriam a se cumprir sem dúvida? Eles estão vendo que aquelas crianças que estão correndo pelas praças, brincando nas ruas, os anciãos, os jovens que estão lá felizes da vida, eles estão vendo que a mão de Deus vai pesar e vai arrasar com tudo. Mulheres vão ficar desesperadas com seus filhos nos braços, sem ter o que dar de comer, o que dar de beber. Eles estão querendo entregar uma mensagem dessa? Mas tinham que entregar. Por quê? Porque veio a eles a palavra do Senhor. E olhando no primeiro capítulo de Isaías, ele diz assim, lá no final do verso 4: voltaram para trás. O que Deus queria com Israel? Que eles fossem a nação sacerdotal. O que é uma nação sacerdotal? O sacerdote é aquele que proclama a lei de juízo, de justiça, de perdão, retidão. É isso que faz um sacerdote. Era isso que eles deveriam fazer para o mundo. Levar ao mundo a palavra de resgate e também a palavra de condenação. Mas vem Jesus em Apocalipse 1,6 e diz que com o seu sangue nos comprou e nos fez reis e sacerdotes. Hoje o sacerdócio não está com Israel, o sacerdócio está comigo e contigo. A palavra chegou a eles e eles rejeitaram, eles voltaram para trás, e agora a palavra chegou a nós. Se nós voltarmos atrás, vamos pagar um preço alto. Acredite, Deus tinha um plano que Israel se tornasse o referencial para todas as nações, fazendo partir de Israel a sua lei para o mundo todo. Esse foi o projeto de Deus. Israel voltou atrás, porém Deus vai oprimi-los de tal maneira que eles vão clamar pelo Messias e Deus vai cumprir o plano de eles serem a nação sacerdotal e vão reinar por 1000 anos. Mas neste intervalo, olha o que já aconteceu. Olha quanto sangue judeu derramado. Olha quanta lástima, quanta desgraça tem acontecido. Por quê? Porque eles, como diz a expressão, prevaricaram, eles voltaram para trás. Deus traçou um plano para eles, mas eles não quiseram levar este plano adiante. Porém, querendo ou não, vinha a eles a palavra do Senhor. E eu pergunto, e eu mesmo respondo: você querendo ou não, irmão, virá a você a palavra do Senhor. Querendo ou não, você já ouviu o suficiente. E deixa eu te dizer uma coisa que Deus me ensinou: Deus não aceita não como resposta. Você já ouviu tanta coisa gloriosa de Deus? Você já ouviu que você tem que se render aos princípios de Deus? Você já ouviu que Ele tem uma obra contigo? Você já ouviu que Ele tem um chamado ministerial contigo? Mesmo se você se desviar, a palavra virá a você para dizer que vai te condenar. Assim como veio a Israel dizendo que ia condenar e condenou. Lá no final Deus vai levantar um povinho de judeus para cumprir os seus propósitos já profetizados ao longo dos anos. Mas Deus fará isso, como diz a Escritura, por amor do meu próprio
nome não é pelos judeus, é por amor do seu próprio nome, porque mesmo que o homem seja infiel, ele permanece fiel e cumpre os seus propósitos revelados. Agora, eles estão pagando caro. Por quê? Porque chegou a eles a palavra do Senhor e eles voltaram atrás. Deixa eu dar um conselho para você. Já falei que o seu casamento não é mais importante que a palavra do Senhor. Agora eu quero dizer uma coisa: a sua vida não é mais importante que a palavra do Senhor. Se Deus disser assim, olha, entregue essa mensagem e vão matar você, que nem fez com Estevão. Estevão, acabou o seu tempo. Entrega a minha mensagem, vão acabar contigo. Mas Senhor, eu vou morrer? Vai. Mas sou tão jovem? Mas acabou o teu tempo. Entrega a mensagem, irmão, e morre. Entrega a mensagem e morre, meu irmão. Você não precisa viver, você precisa obedecer. Você não precisa viver, meu irmão. Quem tem essa visão de querer viver nesse mundo é quem não sabe que tem uma cidade o esperando, cujo artífice e construtor é Deus. Isso aqui não é nada, isso aqui é uma miséria, isso aqui é uma desgraça, meu irmão. Vida é o que está para ser revelado lá em cima, aquilo que é vida. E Paulo diz, aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Existe algo tão tremendo nos esperando lá em cima, que Deus não permitiu João escrever, Deus não permitiu o amigo de Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu, falar, Deus não permitiu João entrar em detalhes, ele só falou coisas por alto em Apocalipse, porque são coisas tão tremendas e tão maravilhosas, quando nós chegarmos lá, nós não vamos nem nos achar dignos daquela cidade. Então não importa, meu irmão, quantos dias você vai viver nessa terra, se você vai morrer jovem ou idoso, não interessa. O que importa é que venha a você a palavra do Senhor e você cumpra os planos de Deus na sua vida, deixe que Ele os cumpra. Portanto, veio a mim a palavra do Senhor dizendo o quê? Nesse lugar eu tenho certeza que você já entendeu, que se você não está disposto a entregar a sua vida pela causa do Evangelho, você está cortado do plano de Deus. O Evangelho que nós pregamos é um Evangelho de irmos com Cristo até a morte. Não passeamos na igreja, não viemos na igreja quando não temos o que fazer, ao contrário, quando estamos enrolados e atolados, tendo muitas coisas para fazer, largamos tudo de lado e viemos para a igreja, porque sabemos que vale mais um dia nos seus atos que em outras partes 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da iniquidade. Veio a nós a palavra do Senhor. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Veio a nós a palavra do Senhor. Não posso voltar atrás, não posso prevaricar. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, porque veio a nós a palavra do Senhor. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Nada, ele diz, eu quero frisar, nada vos causará dano algum. Enfrenta tudo, irmão, porque veio a nós a palavra do Senhor. O Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molesta de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal. Veio a nós a palavra do Senhor. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a boca perversa, o mau caminho. Eu aborreço, porque veio a mim a palavra do Senhor. Não temas aos homens ímpios, diz a Escritura, porque veio a mim a palavra do Senhor. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires carro, cavalo, povo em maior número do que tu deles, não terás temor, porque veio a mim a palavra do Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Veio a mim a palavra do Senhor. O viver é Cristo, o morrer é lucro, porque veio a mim a palavra do Senhor, e eu não abro mão dela, irmão. Não me interessa quantos dias eu tenho pela frente,
quantos anos, isso não me interessa. Me interessa ouvir o meu Deus e obedecer. Você tem uma Bíblia na mão? Tem. Você vai ler, você vai comer essa Bíblia. Mas Deus, quando quiser falar contigo, Ele vai passar por cima de todas as páginas da Bíblia e vai te dar uma revelação pessoal. E é nela que você vai ter que andar. É nela que você vai ter que andar. Quando você puder dizer, veio a mim a palavra do Senhor, agora, irmão, é você e Deus. Quando Deus começar a tratar contigo diretamente, acabou-se. É você e Deus. Você quer que Deus trate contigo diretamente? Não esqueça que quando Deus fala, não aceita não. Saul, Senhor, não. Então vai para cima da sua própria espada. Profeta desconhecido, Senhor, Senhor. Leão, cuida dele. Amém. Davi, mas Senhor, a espada não se apartará da tua casa. Amém, irmãos? Veio a mim a palavra do Senhor. Aí eu te pergunto, você quer ouvir Deus mesmo? Ouvir Deus pode até ser fácil. Obedecer é que pode ser bem difícil. Tem coisas que Deus nos pedem, que a gente bate a cabeça na parede e diz assim, eu não acreditava nessa. Eu não acreditava que Deus fosse me pedir isso. Mas eu tenho uma grande notícia para você. Deus não nos deixa ser tentado além do que podemos resistir. Por mais duro que pareça, Ele vai dizer a mesma coisa que disse para Paulo. Paulo, basta, não me fales mais neste assunto, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? Porque veio a mim a palavra do Senhor. Amém, meu irmão? Vamos levar Deus a sério. É necessário que venha a nós a palavra do Senhor, se quisermos ser alguma coisa no reino de Deus. Você não pode estar sentado aí a vida toda me ouvindo pregar. Não, não pode. Em outros lugares vão te dizer o contrário. Aqui não. Você não pode ficar aí a vida toda. Eu tenho 50 anos de evangelho. E aí? Nunca ouviste Deus? Nunca Deus te deu uma direção? Nunca Deus te deu uma orientação? Nunca Deus te deu um ministério? Em outras igrejas vão dizer que o teu ministério é dar dízimo e oferta. Aqui não. Eu não sou mercenário. Eu não como cédulas. O meu alimento é ver vidas transformadas e remidas no sangue de Jesus Cristo. Esse é meu alimento. Eu não vivo de dízimo e oferta. Eu vivo de ver almas transformadas. Obra do diabo desfeita. Este é o meu combustível. Porque veio a mim a palavra do Senhor. Então, meu irmão, leve Deus a sério, porque Deus quer falar contigo. Deus quer se manifestar a você. Deus quer se manifestar a você dentro do seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, no meio da rua, no seu trabalho. Por onde você passar, Deus quer se manifestar, te dar uma palavra, fazer diferença na sua vida e na vida de outros. Leve Deus a sério. E não esqueça, casa de Deus não é para quando te sobra tempo, é para quando te falta tempo. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.